Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um videozinho aqui nesse momento de atividades remotas. Agora falando um pouco sobre diarreia aí no âmbito da disciplina de pediatria, beleza? Nós vamos começar aqui a nossa conversa com um caso clínico, né, de uma paciente feminino, 4 anos, né, que chega num pronto-socorro aí de Boa Vista com queixa de diarreia há 3 dias, né, e você tá lá nessa equipe aí para atender essa criança, essa nossa mini paciente. A mãe refere que a criança está evacuando em média 4 vezes por dia. É muito, é pouco, é diarreia, não é diarreia. O habitual dessa criança é que ela tenha evacuação 1 vez por dia. Fezes pastosas ou aquosas há 3 dias. Então está acima do normal, pastosa e aquosa, né? Não tem sangue, não tem muco, né? E refere ainda dor abdominal, irritabilidade e diminuição do apetite. Nega febre, vômitos e alterações urinárias. Fez uso de chá caseiro. Reside em Ceilândia, né? Ela mora em um outro município. Casa de alvenaria com saneamento básico, né? Estava visitando aqui o estado de Roraima. Nega viagem recente. Frequenta escola. Nega doenças de base, internação, cirurgia, alergia e cartão de vacina. Ok. A nossa criança chegou aí a um serviço de saúde, né? E chegou aí com um quadro de diarreia, certo? Por definição, diarreia é o aumento do número de evacuação ou a diminuição na consistência das fezes. Mudança no padrão habitual, ou seja, né, o que a gente viu lá no nosso caso, né, que a criança, habitualmente ela só evacuava 1 vez. E aí ela passou a evacuar 4 vezes, pastoso ou aquoso. Então essa mudança de padrão, né, que caracteriza a diarreia. Tem pessoas que podem ter 4 evacuações por dia normalmente. É possível, né? Pessoas que evacuam mais, de repente tem alguma patologia associada. Então é esse aumento no que é normal, no que é comum para a pessoa, né? Tem pessoas que têm uma frequência maior de evacuação, outras menos. A diarreia aguda, né, ela dura até 14 dias, a diarreia persistente dura entre 14 e 30 dias e, infelizmente, tem pessoas que sofrem com diarreia crônica, né, que dura mais de 30 dias. E a disenteria, né, ela é classificada aí como a presença de sangue e muco, né, mais espasmos intestinais, aquelas contrações intestinais, geralmente doloridas, geralmente associadas à dor abdominal, e urgência para defecar, né, aquela situação em que a pessoa tem esses sintomas, ela está aqui, de repente ela vai ter essa urgência, ela não vai conseguir controlar o ato de defecar como nós geralmente controlamos. É uma das principais causas de mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. 1,5 bilhões de episódios por ano no mundo. Cada criança menor de 5 anos apresenta uma média de 3 episódios anuais. Então a gente vê aí que quadros diarreicos na infância são bem comuns, né? Não por acaso a gente está falando aqui sobre eles, certo? No assunto aí de pediatria. Como é que eles acontecem, né? Por que acontece as diarreias, né? Geralmente, gente, algum processo infeccioso que vai se instalar lá no intestino. Então, são enteropatógenos, né? Dizem respeito ao intestino delgado. Então, no primeiro mecanismo aí que nós vamos ver, que é a diarreia osmótica, né? Esses patógenos lesionam os enterócitos, que são as células intestinais. Isso diminui a atividade de umas enzimas chamadas disacaridases. Essas enzimas, elas digerem os disacarídeos em mono, né, para que se formem monossacarídeos, digerem as glicoses de um modo geral. Como há uma redução da atividade dessas enzimas digestivas
vai diminuir a digestão, vai diminuir a absorção de nutrientes. Esses açúcares, esses alimentos vão se acumulando no intestino, eles retêm mais líquido e isso aumenta o conteúdo fecal e isso leva, né, todo esse desequilíbrio a uma diarreia osmótica, né? Então tem uma linha de raciocínio aí, mas tudo começa lá com um agente infeccioso, conforme vocês veem na imagem, né, os agentes infecciosos ali, o agente infeccioso atuando no lúmen, que é a passagem intestinal, certo? Outro episódio aí é a diarreia, outra situação é a diarreia secretora, no qual as bactérias, por meio das suas toxinas bacterianas, irritam a mucosa intestinal. Isso faz com que haja uma secreção ativa de água e eletrólitos por meio de um processo inflamatório, e isso é uma diarreia secretora, né? E o corpo tentando eliminar, tentando combater essas toxinas bacterianas, acaba eliminando muito líquido e isso leva também a quadros diarreicos, né? Além da própria irritação dessas toxinas bacterianas na luz intestinal, que vai causar dor abdominal, que vai causar quadros diarreicos. Então, nos diversos mecanismos, né, sempre vai começar aí por alguma alteração da flora normal, né? Nós temos uma flora bacteriana normal no nosso intestino, que ela é benéfica, porém, às vezes acontece aí de desregular e de haver uma predominância de bactérias que não compõem a flora bacteriana normal. E aí esses micro-organismos vão levar a estes mecanismos de quadros diarreicos, certo? Quem são esses caras? Quem são esses micro-organismos? Tem vários deles aí, né? Tem Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Vibrio cholerae, que causa cólera, né? Clostridium difficile. Outros aí, né? O rotavírus, né? Que nós temos a vacina contra ele aí na categoria dos vírus, o principal. Nos protozoários também, então nós temos aí 3 categorias de micro-organismos que podem causar diarreias, né, tanto os vírus, bactérias, lá no campo dos protozoários, Giardia lambda, a Entamoeba histolítica e mais outros colegas aí, né? Então tem vários micro-organismos que causam as diarreias. Modo de transmissão, né, via fecal oral, é um método possível, né? A criança vai lá defecar, ela mesmo pega na merda, chupa lá, come e transmitiu. Fecal oral, na boca, né? Então a criança come a merda, às vezes por acidente, às vezes dá lá uma coceirinha no fiasco Harris, ela vai lá, coça, leva a mão à boca, então pode se contaminar e trazer contaminação para a boca. Transmissão indireta, por ingestão, ou seja, indiretamente, né, o micro-organismo vai chegar ao sistema gastrointestinal. Ingestão de água, a água seria um veículo, alimentos contaminados, o alimento seria um veículo, objetos contaminados, o objeto é um veículo, ou seja, indiretamente outro veículo vai levar a contaminação para dentro da criança. Transmissão direta pessoa a pessoa, né, por mãos contaminadas, e também cita-se o exemplo aí dos animais. Quadro clínico, né, de diarreia, no geral, é autolimitada, duração de 2 a 14 dias, né, vai causar o quê? Dor abdominal, náusea, vômito, febre, né, e esses sintomas podem vir somente um deles, isoladamente ou em conjunto. No caso da diarreia aquosa, né, há uma perda de grande quantidade de água durante a evacuação, promovendo uma alteração na consistência das fezes. E tem também a diarreia sanguinolenta, né, já quadros mais graves aí, por causa da disenteria, que é a presença de sangue ou de muco ou de pus, né, são quadros mais graves com a infecção mais importante do cólon. Os tratamentos das doenças consistem em 4 medidas, né? Correção da desidratação. Diarreia, por natureza, leva à desidratação, e esse aqui é o problema aí na infância, né? Porque as crianças vão ficar desidratadas. E como esses líquidos eles nunca saem sozinhos, eles sempre levam sais consigo, a pessoa elimina não só líquidos, mas líquidos e sais, e essa eliminação dos sais, dos eletrólitos, vai levar ao desequilíbrio eletrolítico, né? Então, correção da desidratação, como é que corrige a desidratação? Hidratando, oral ou endovenoso, de alguma forma, esse líquido que foi perdido tem que ser reposto.
Combater a desnutrição, né? Existe a hidratação com líquidos e a nutrição com as categorias alimentares, carboidrato, proteína, sais minerais, tudo aquilo. Então, nós temos também que promover uma boa nutrição na criança para que ela não adoeça. Uso adequado de medicamentos, conforme a prescrição, né? Sempre trabalhamos em parceria aí com os médicos, e prevenção das complicações, porque pode até matar os quadros de diarreia. Com as complicações da diarreia e desidratação, desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos, né, insuficiência renal aguda. O rim precisa sempre ter água, ter líquidos circulantes, né? Os quadros de desidratação podem levar à insuficiência renal. Convulsões, perfuração da mucosa intestinal e peritonite, inflamação no peritônio, e septicemia, né? Sepse é a infecção sistêmica. Então, uma infecção intestinal localizada, ela pode perfurar o intestino, ela pode perfurar o peritônio, ela pode levar a uma complicação de convulsão, também por esse distúrbio hidroeletrolítico. E essa infecção, que inicialmente é local, ao se desenvolver, ela pode se tornar sistêmica, ela pode causar uma sepse. E aí inicia-se essas complicações mais importantes que podem levar a criança à morte. O Ministério da Saúde traz um esquemazinho aqui para a gente avaliar, né, com relação a alguns sinais. E ele traz aí 3 parâmetros, A, B e C. Né? E no caso aí, cada um deles, o A vai ser o quadro mais leve, o B vai ser uma situação aí intermediária entre o leve e o grave, e o C já vai ser um caso bem grave. Né? Então, com base nessa classificação aí, o Ministério institui 3 planos, né, para o manejo aí dos pacientes com diarreia. É interessante a gente conhecer, né, porque esses sinais e sintomas eles vão direcionar a gravidade. Né? Então, é importante que nós saibamos identificar esses sinais de risco. Então, o primeiro ponto aí é o estado geral. No estado A, a criança vai estar bem e alerta. No estado B, a criança vai estar irritada ou intranquila, né? Aquela criança irritadinha. Então, isso já está dizendo alguma coisa errada, né? Por que a criança às vezes fica irritada, né? Muitas vezes ela não sabe falar ainda direito, ainda é muito pequenininha, ou mesmo aqueles maiores, né? Eles ficam mais irritados quando estão doentes. Então, o normal da criança é a criança que brinca, que pula, que corre, que sobe em cima de uma coisa, que quando você olha a criança já caiu, bateu a cabeça no chão, se cortou. De repente a criança já está mais irritada, não quer brincar, né? Alguma coisa está errada. Se tem uma diarreia associada, né, já pode ser aí o início de um quadro de desidratação. E o último aí não ser comatoso, né? Aquela criança já mais largado ali, um estado comatoso ou hipotônico, né? Não. No caso do tônus muscular vai estar diminuído. Então, aquela criança ela não tem uma movimentação muito ativa, ela já vai estar hipoativa, mas no estado comatoso. Se tem diarreia, se está desidratando, isso é um sinal de gravidade. Com relação aos olhos, né, no ar normal, nos quadros diarreicos, os olhos eles tendem a ficar mais fundos, né, nos quadros mais graves. Então, no quadro B e C, aí, os olhos mais fundos, e no C soma-se os olhos secos. As lágrimas no A presente, no B ausente, no C ausente, né, com sede, se a criança tem sede, né, se no quadro A ela tem sede, no B já é aquela criança muito sedenta, né, que quer tomar água o tempo todo. Sempre que a gente desidrata o nosso corpo, ele instintivamente vai querer repor esse líquido. Porém, no agravamento, pode chegar ao ponto de a criança estar tão mal que ela está incapaz de ingerir líquido. Né? Isso também é um sinal de risco. Sinal da prega. E aqui é o sinal da prega. Né? Você pega lá a pele, né? Você puxa aqui, traciona a pele, e ela, pelas propriedades da elastina, ela tem que voltar na mesma hora para o seu local. Porém, quando a gente está desidratado, quando a criança está desidratada ou quando qualquer pessoa está desidratada, né, essa prega ela não volta ao normal no mesmo tempo. Às vezes ela demora um pouco. E isso é um sinal de desidratação. Então ela pode voltar lentamente para o seu local. Você fez aqui, puxou a prega e ela volta bem devagar. Ou
muito lento, né? Demora mais de 2 segundos, isso é um sinal de desidratação grave. Então, você pode sempre que se deparar com algum quadro de desidratação, de diarreia, quer avaliar a hidratação, você pode ir lá fazer o testezinho da prega, certo? Só no braço? Não, pode fazer no abdômen, pode fazer em diversas partes do corpo. A desidratação ela é sistêmica, então ela vai estar desidratada, né, em todo o organismo, né? Uma redução da quantidade de líquido nos tecidos de um modo geral, em todo o corpo. Pulso, ele pode estar um pulso cheio, você palpa o pulso lá. No caso B, o pulso vai estar rápido, né, um pouco acima, a frequência cardíaca, e fraco. E no caso mais grave, aí muito fraco ou ausente, certo? Então, se o protocolo aí do Ministério ele recomenda que se tiver 2 ou mais sinais, a criança é desidratada. E se tiver 2 ou mais, né, com pelo menos um dos sinais, né, com asterisco, aí que ele colocou o asterisco em alguns, né, ou se estiver comatoso, se é incapaz de beber água ou se está muito fraco o pulso, né, tudo isso são sinais de gravidade, certo? Então tem um plano A, um plano B e um C de acordo com a gravidade, né? Isso com o tempo a gente vai adquirindo prática e experiência e aprende a identificar essas situações quando elas se apresentam. Qual é vamos supor que você é técnico de enfermagem de uma unidade de atenção básica, né? Então você presta atendimento a crianças, a dezenas de crianças diariamente, né? E numa queixa dessa de diarreia você vai identificar a situação de gravidade para fazer os devidos encaminhamentos ou para já iniciar ali uma reidratação, se for o caso. Então, no caso A, né, que é a doença leve, né, o que o Ministério da Saúde recomenda? Que a gente ofereça mais líquido do que o habitual para prevenir a desidratação. Se previne desidratação com hidratação. Então, outros líquidos, soro caseiro, chá, suco, soro para reidratação oral, após cada evacuação. Então, evacuou, liberou líquido, ingere líquido. Evacuou, liberou líquido, ingere líquido. Evacuou, liberou líquido, ingere líquido. E assim, né, essa é uma medida de reidratação. Só água funciona? Não. Só água não vai prevenir a desidratação, porque é importante que o líquido que a gente vai ingerir também possua eletrólitos, né? Também possua sais. São esses sais que vão ser absorvidos pela luz do intestino e carregam junto com si a água. Se você ingerir só a água, não vai ter muitos sais para serem absorvidos e, portanto, essa água tende a passar direto pela luz intestinal. Então, sempre chá, suco, né, líquidos que contenham solutos também. E aí tem esse sorinho já preparado, né, nas concentrações prontas que o Ministério da Saúde também fornece, né? E aí, no caso leve, se melhorar, beleza, não melhorar, aí tem que levar para o serviço de saúde, né? No caso moderado, né, pode tratar na unidade de saúde, já com a administração monitorando a reidratação oral, né, alimentando a criança com soro, observando os sinais de desidratação, né, e continuar sempre reavaliando, né? Tem 2 caminhos possíveis aí. Criança com diarreia, ela pode tá lá com febre, diarreia do abdominal, evacuação, desidratando. Tem 2 caminhos. Ou ela melhora ou ela piora, né? Então a gente está continuamente monitorando, principalmente aí nos casos moderados a grave, e pode ser necessário fazer um procedimentozinho aí que é a gastróclise. O que é a gastróclise? Nada mais é do que a introdução de uma sonda nasogástrica ou orogástrica, né? A equipe de enfermagem faz essa introdução. Situações em que a criança está com dificuldade, às vezes, de se alimentar, enfim, não quer deglutir, tá? Isso pode ser necessário também. Geralmente é feito no ambiente hospitalar, né? Ou pode ser feito também na unidade básica de saúde, né? E vai seguir aí administrando o líquido, né, pelo sistema gastrointestinal. O que mais? Pode acontecer aí de precisar também fazer, né, uma hidratação endovenosa, né, também no ambiente hospitalar, geralmente se faz, não é? Pode fazer no posto também, mas fica aí restrito aos quadros mais graves de desidratação. Então, a criança está desidratando, né, o médico prescreve e a gente faz a administração diretamente na veia dessas crianças. Medidas de prevenção. Como é que a gente previne a diarreia? Aleitamento materno, já falamos sobre ele anteriormente, sobre a importância dele na redução das doenças. Práticas adequadas de desmame,
né? Desmamar no tempo certo, né? Amamentação no tempo certo. Imunização, manter o calendário vacinal em dia, saneamento básico, isso aí já políticas públicas, né, que vão promover uma melhor qualidade de vida, higienização das mãos, lavagem das mãos, né, tudo que vai diminuir a contaminação. Nós vimos que a contaminação é um princípio básico aí da ocorrência dessas diarreias, disenterias. Educação em saúde, controle das epidemias, tudo isso vai prevenir, vai favorecer a saúde e acabar com as diarreias. E aí, por hoje é só. Muito obrigado, um abraço para todos.